e que nos trará a palestra de hoje de manhã. Seja bem-vindo, Manuel. Meus queridos irmãos, boa noite. Alguns estão... Muito bom. Ótimo. Meus queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Porque eu sempre erro, viu? Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua luz, em sua paz. Uma das grandes invenções criadas pelo homem, sem sombra de dúvida, foi a lente. A partir da lente, o homem descobriu um mundo diferente. A partir da lente e a partir das descobertas do óculos e depois do microscópio, conseguimos perceber o mundo invisível. Nesse mundo invisível que provocava enfermidades que até antes não sabíamos a causa. Ao aperfeiçoarmos essas lentes, descobrimos os vírus, as bactérias, os fungos, esse mundo invisível que vive conosco. Esse mundo invisível que tem um efeito, às vezes, negativo em nossa vida, causando-nos doenças e enfermidades. A partir dessa descoberta, cada vez mais aperfeiçoamos o microscópio e criamos, hoje, os estudos sobre os vários tipos de seres invisíveis aos nossos olhos nus. Que a biologia, cada vez mais se aperfeiçoando, vai descobrindo também a cura para essas enfermidades. Vírus esses que antes dessas descobertas matavam as pessoas e nós não sabíamos qual era a razão da morte da pessoa. Hoje, nós temos antibióticos. Nós temos vários tipos de remédios que quando nós chegamos no hospital com uma gripe, somos curados. Mas também foi exatamente em 1857, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Depois de várias pesquisas feitas, ele descobriu um mundo também invisível. Ele teve contato com criaturas que aos nossos olhos nus, elas são invisíveis. Criaturas essas que são narradas no Evangelho de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo teve contato com essas entidades que nós chamamos entidades espirituais. E essas entidades espirituais que Allan Kardec teve contato, elas têm domínio muitas vezes em nossa vida. Quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas, e os espíritos respondem, mais do que pensais, ao ponto de vos guiá-los. Então, aí nós começamos a ver que os nossos olhos nus não conseguem perceber essas entidades, esses espíritos em nossa vida, mas eles têm efeito em nossa vida. Doenças que nós, na humanidade hoje, não encontramos respostas para essas doenças. Como na psicologia, na psiquiatria, vários tipos de doenças que eles vão investigando a pessoa, mas não encontra a causa fisiológica daquela doença. Mas quando
nós vamos adentrando os estudos espíritas, nós vamos entendendo que existe uma causa. Uma causa que ainda a ciência não consegue perceber ou aceitar. Os espíritos. Porque há ainda essa dificuldade muito grande de nós aceitarmos os espíritos. Allan Kardec, na obra monumental, pouco conhecida por nós espíritas, o Livro dos Médiuns, a cartilha que Allan Kardec criou para podermos melhor contactar com os espíritos. Como nós vamos contactar com esse mundo espiritual? O que nós devemos fazer? Como nós vamos nos preparar para contactar com esse mundo espiritual? Por falta desse conhecimento dessa cartilha, muitas casas espíritas acabam falindo na missão de espalhar a doutrina espírita. Ele se preocupa tanto com o fenômeno mediúnico que esquece de estudar o fenômeno mediúnico. E não estudando o fenômeno mediúnico, os espíritos brincalhões, trapaceiros, tomam conta da casa espírita. Mas essa obra monumental, o Livro dos Médiuns, na parte 1, no capítulo 1, Allan Kardec traz um capítulo interessante. O capítulo se chama Há Espíritos. Que capítulo interessante. É uma pergunta ao capítulo. Há espíritos. E ali Allan Kardec vai trabalhando e dizendo-nos que a dificuldade que nós temos de acreditar nos espíritos é que nós achamos que os espíritos são seres à parte da criação. São seres que foram criados para perturbar a criatura humana. É a velha concepção que nós ainda carregamos do demônio, do Satanás, do capeta. E essas entidades que nós fomos criando na nossa mente, quando nós éramos ainda católicos, protestantes, ateus, à toas. Essas entidades, ela tinha o poder de dominar a nossa mente. Deus criou essas entidades para dominar as nossas mentes. Mas que Deus seria esse? Por que Deus iria criar uma entidade espiritual? Por que Deus iria criar um demônio para tomar conta da minha vida? E aí, quando nós estávamos nessas doutrinas, nós falamos, eu só não deixo fazer fofoca porque o demônio não deixa. Eu quero até parar, mas o demônio não deixa. Eu quero parar de fumar, mas o demônio não deixa. Eu quero parar de beber, o demônio não deixa. Quando nós chegamos na doutrina espírita, às vezes por falta de conhecimento profundo, às vezes por falta de conhecimento da doutrina espírita, nós trazemos essa ideia arcaica das doutrinas que nós vivemos antes. Então nós simplesmente mudamos de nome, de nomenclatura. Então aquela criatura que era o demônio passa a ser o obsessor. E a gente vê essa criatura obsessor como algo que acaba com a nossa vida, como algo que destrói a nossa vida, porque eu quero modificar, mas o obsessor não deixa. E aí nós criamos essa imagem do obsessor como se fosse o demônio, como se fosse Satanás. E na doutrina espírita nós não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos, os espíritos influenciam, a nossa vida influenciam, mas quem são esses espíritos que nós chamamos de obsessores? E é tão interessante, meus irmãos, no movimento espírita a gente vê. Nós conversamos com algumas pessoas e dizem, olha, eu sinto que você está tão bem hoje, parece que o seu anjo de guarda está aqui contigo. Não, você tem certeza? Não, não está não. Não está não, não está não. Está aqui contigo, eu sinto a presença dele. Mas se você falar assim, olha, eu sinto que tem uma fila de obsessor com você. É mesmo? Está onde eles? Está aqui, aqui. Nós acreditamos mais nos obsessores do que na presença dos espíritos bons. Uma coisa mal acontece na sua vida, foi o obsessor. Uma coisa boa acontece na sua vida, foi eu. Mas será que onde estão as entidades iluminadas que nos acompanham, que nos influenciam a todos os momentos? Aquelas entidades que nós estamos guiando para um buraco e elas tentam nos parar com o pensamento, com a intuição, com o envolvimento espiritual. A gente não vê, a gente não percebe. Mas é mais fácil observar quem? O obsessor. É fácil. Certa vez estava no estudo, tinha uma pessoa e colocou
uma bolsa na cadeira. Eu digo, mas para que essa bolsa, amiga, nessa cadeira? Todas as vezes tinha esse ritual. Ela disse, é para ele. Para ele quem? Para o meu obsessor. Ele pensa que só eu tenho que assistir ao estudo, ele vai ter que assistir o estudo também. Então, essa bolsa aqui, essa cadeira é para ele. Olha como que está a nossa crença ainda em relação a isso. Mas quando se fala em anjo guardião, quem é que fala? Ah, eu vim aqui no centro porque o anjo guardião quase que me levou nas costas, nos braços. A gente não fala. Então, essa crença nós ainda é muito forte. Esse atavismo ainda é muito forte dentro dos nossos corações, da nossa mente, de que o obsessor é o demônio. O obsessor não é o demônio. Quem são essas entidades do mundo espiritual? Quem são esses espíritos do mundo espiritual? Esses espíritos do mundo espiritual somos nós. Se a gente morre hoje, a gente passa para o mundo espiritual. Ou vai ser um benfeitor espiritual, ou um obsessor. Ou um doente. Uma das três coisas nós vamos ser. Mas passando para o outro lado, nós continuamos a vibrar do mesmo jeito que nós vibrávamos aqui na Terra. Não há segredo. Da forma como você vibra, da forma como você age aqui nesse momento, ao sair do corpo físico, você fica vibrando e agindo. Se nós odiamos muito uma pessoa, nós odiamos com todas as forças do coração. É assim que a gente fala. Ao passarmos para o outro lado, eu vou virar santo? Anjo? De forma nenhuma. Eu continuo vibrando na vibração do ódio junto com aquela pessoa. Quantas vezes a gente vai conversar com alguns amigos e a gente diz, olha, fulano de tal, descansou, a pessoa desencarnou, morreu. Descansou agora, e eu olho assim, será que descansou mesmo? De acordo com aquilo que a pessoa estava fazendo, será que descansou mesmo? Ao lermos a doutrina espírita, nós vimos que não tem isso, que não tem essa mágica de ao sair de um corpo a gente virar santo, ou virar anjo. Nós somos aquilo que nós pensamos aqui na Terra. Então, quando nós passamos para o outro lado, vamos ser espíritos. Vamos ser a alma, seu corpo. Mas nós continuamos pensando, nós continuamos vibrando, nós temos o livre-arbítrio lá do outro lado, continua do mesmo jeito. Ao chegar do outro lado, não muda nada. E nós, ou eles, lá do outro lado, têm o poder de aproximar de nós e nos influenciar. Eles têm o poder, ou algumas formas, de aproximar de nós e conectar conosco. Mas como é que acontece isso? Eles estão sem um corpo lá do outro lado, como é que eles vão conseguir influenciar o meu pensamento, conseguir influenciar a minha vida? Pelo pensamento. Do outro lado, existe uma multidão de espíritos 3 vezes maior do que a que está na Terra encarnada. Afirma os espíritos. Alguns espíritos falam 4 vezes. Ou seja, nós estamos envolvidos por cerca de 24 bilhões, ou bi com E, com B e I, bilhões de espíritos ao redor da Terra. 24 bilhões de espíritos. Se nós estamos com essa quantidade de espíritos envolvendo-nos, a Terra, é claro que nós vamos sofrer influência desses espíritos. Então, no livro que eu convido aos amigos que leiam, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schutter, um livro fantástico esse livro. E lá ela vai explicar como que funciona esse processo de ligação mental entre o desencarnado e o encarnado. Então lá ela vai dizer que nós somos como antenas transmissoras e receptoras de pensamentos. Quando nós pensamos, o nosso pensamento afirma nesse livro, o nosso pensamento é como um imã. Vocês lembram daquele imã que a gente colocava as limalhas e o imã puxava as limalhas, puxava o ferro, quando vocês brincavam aí lá no interiorzão? O nosso pensamento é como aquele imã. Pensou, atraiu.
Só que quando nós pensamos, nós atraímos aqueles espíritos que estão na mesma sintonia nossa. Aqueles espíritos que estão vibrando do mesmo jeito que nós vibramos. É como se nós ligássemos, por exemplo, o rádio. Ligamos o rádio e vamos colocar a estação do rádio. Alguns daqui vão gostar do rock, coloca no K-Rock. Coloca na 104.3 só rock, que eu também gosto. Alguns vão colocar nas músicas clássicas 105.9. Música clássica de manhã, essa é boa, de manhã. Você põe naquela música de manhã. Alguns vão colocar no jazz 101.9. Aí a gente vai colocando na estação que nós gostamos. Pegamos o rádio. Hoje não tem mais a antena que levanta. Mas a gente sintoniza ali de acordo com aquilo que nós queremos ouvir. A mente é do mesmo jeito. Quando você pensa, você calcula o número que você quer colocar. Então, nessa rádio vai ter espíritos fofoqueiros. E você, espírito fofoqueiro. Tchuf, manda pro ar, vem um espírito fofoqueiro para perto de você. Espírito ciumento, você coloca a estação do ciúme, puf, manda pro ar. O espírito ciumento vai aproximar de você. E quando nós colocamos a estação lá, não dá aquela vontade de dançar dentro do carro, e a gente fica ligado naquela... Aquilo contagia a gente, não contagia? A gente gosta daquilo. Se é uma música calma, a gente fica tranquilo, a gente começa a meditar, a gente começa a levar o pensamento nas coisas mais altas. Olha o que falou no centro ontem, que maravilha, não é assim? As estações são do mesmo jeito. Eu posso colocar a estação aqui da paciência. E colocar assim, meu Deus, como eu gostaria de ser tão paciente nesse momento aqui, nesse trânsito pesado aqui agora, nessa 36, que um engolindo o outro aqui agora na Parkway. Colocar a estação da paciência, automaticamente um espírito bom vai estar contigo ali. Deixa o coitado passar, ele está doente. Deixa o outro passar que está doente. Naquele momento você está em alfa. Para acontecer esse fenômeno. A sintonia, meus irmãos, é importante. O pensamento emite e o pensamento como uma onda, como o imã, atrai para perto de nós esse tipo de espírito. Então, muitas vezes, é nós mesmos que é os obsessores, né? Tem que ver o mate. Ele vai lá... Nós vamos chegar até lá. Exatamente. Ele está falando a conclusão da palestra. Nós emitimos e vamos com o pensamento atraindo esses espíritos que vibram como nós. Então aí o que acontece? O senhor Licaus vai falar como se dá esse processo obsessivo. Como se dá um processo obsessivo? Que ele pode ter uma duração de algumas horas, de alguns dias, ou pode ser permanente, ou pode ter uma duração para reencarnações. Isso é sério, gente. Então ela diz que nesse envolvimento espiritual, o primeiro passo nesse envolvimento espiritual, ela diz que é a influenciação, que é a sintonia, que essa busca é o outro lado lá tentando buscar a sintonia em nós. Então nós estamos lutando para diante de um determinado vício, de uma determinada dificuldade, e de repente surge na nossa mente aquele pensamento. O que a gente faz se a gente é esperto? Se nós somos espertos, automaticamente, não, isso aqui não é meu. Deixa eu sair disso. Allan Kardec pergunta aos espíritos, como fazer para nós identificarmos se um espírito é bom ou se um espírito é ruim, quando o pensamento surge em nossa mente? Os espíritos respondem, bons espíritos só dão bons conselhos, maus espíritos dão maus conselhos. Se o pensamento vem na nossa mente, se não é um pensamento que você acha que é bom, não pode ser do bom espírito. Nós estamos em nossa casa, por exemplo, preparando para vir para o centro.
Estamos preparando para vir para o centro. Muitos chegam aqui mais cedo, né? Então nós estamos 8 horas da manhã, acordamos, se preparando. Então 8 horas da manhã a gente acorda. E aí vem aquele pensamento, fica deitado. Ai, não. Não vai, não. Você está cansada. Olha, alguém está falando com... Você está cansada. Você está cansado. Você merece um dia de férias. Isso é loucura. E todo dia no centro, isso é loucura. Fica em casa. Agora eu pergunto para vocês, irmãos. Um bom espírito te daria um conselho desse? Não. Ou é coisa sua, ou é um anjo caído, ou é um espírito inferior que não quer que você esteja aqui. Não é fácil, gente, identificar isso? Mas o que acontece? O pensamento vem. O pensamento vem. E a gente sabe que o pensamento não é bom. E a gente inventa desculpa e fala assim, não, mas você não é que é mesmo? Será que eu preciso mesmo de um descanso? Não é que eu estou trabalhando muito no centro? Não é que eu estou trabalhando muito durante a semana? Eu preciso mesmo de um descanso? Joga o cobertor na cabeça para acalmar a consciência e ali durmo. Um bom espírito não ia deixar a gente dormindo em casa, enquanto que aqui está servindo um banquete espiritual para a gente. Aí a gente vai começando a entender as coisas. Você está querendo perdoar uma pessoa. Que tarefa difícil, né? O bom espírito chega, olha, manda um texto para ela ou para ele. Diga para ele que as coisas continuam, que você perdoa, que você está disposto a um diálogo frente a frente. Um bom espírito faz isso. A gente fala assim, não, mas de forma nenhuma, como que isso vai acontecer? De forma nenhuma. O mau espírito, o que vai falar? Você está certíssima. Não, procurar se rebaixar, mas de jeito nenhum. Você se humilhar... É ele ou ela que tem que vir aqui se humilhar. Isso é pensamento de bom espírito, gente? Não é pensamento de bom espírito. Então é fácil. Não é fácil, gente? O difícil é a gente aceitar isso. O difícil é nós aceitarmos isso, meus irmãos. Como identificar se um espírito é bom, se um espírito é ruim? É nós identificarmos o que vem. Quais são os conselhos que estão vindo dessa criatura que está próximo de nós? Então, a Sueli Caldo Schutter, que ela diz que o primeiro passo é essa influenciação. O pensamento vem e vai nos envolvendo, pouco a pouco, ele vai entrando na nossa casa mental. A pessoa vigilante, a pessoa que vive em oração, em reforma íntima, em constante transformação, porque é isso, ela tem a chave da mente na mão dela. Ninguém entra. É igual a sua casa agora. Vocês saíram e deixaram a chave aqui na rua movimentada aqui de Long Branch, com o nome lá, aqui está a chave da minha casa na rua tal, 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 tal. Quando você chegar lá em Nux, a gente chega, não tem nem o perispírito da casa, que já leva tudo. Aqui eu não sei como é que é. Mas se a gente deixa a chave lá, alguém pega a chave, vai na nossa casa e até o dinheiro que está debaixo do colchão escondido ele leva. Leva tudo. Porque nós deixamos a nossa chave para qualquer pessoa. A sua chave, você dá a todos os seus amigos, você fez amizade, hoje está aqui a sua chave. Amigo, aqui está a minha chave, o dia que você quiser ir, você pode ir lá, come tudo que tiver na geladeira, o que você quiser, está aqui a chave. É assim que a gente faz? Com um amigo folgado? É assim que a gente faz? Não é. Uma família que tem filhos, que tenta harmonizar o lar, dá a chave para qualquer um aí do centro. Toma aqui, gente, olha, se vocês quiserem ir na minha casa, aqui é a chave. A gente faz isso? Não faz. Porque senão bagunça com a nossa casa.
A nossa mente é do mesmo jeito, a nossa casa mental é do mesmo jeito. Se a gente dá a nossa chave mental, a nossa chave da nossa casa mental para qualquer espírito, eles bagunçam a nossa casa mental. Eles fazem o que querem com a nossa casa mental. Então, os espíritos vão nesse processo de influência, eles vão tentando adquirir a chave para entrar na nossa mente. A chave para poder, pouco a pouco, ir minando a nossa mente para poder haver a conexão espiritual entre nós e eles. Então, os espíritos dizem que é assim, olha, o que eu estou fazendo assim, é assim mesmo. Constantemente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eles vão constantemente batendo na nossa mente em um pensamento. Então, se um pensamento está insistindo em sua mente, pare um pouco. Respire. Nós podemos estar vivendo um processo de iniciação de uma obsessão. Eles vão constantemente, nós temos a liberdade. O livre-arbítrio de aceitar ou não. O que acontece? Um exemplo clássico. Estamos no trânsito ali e acordamos. Estamos naquela onda dos espíritos iluminados, ouvindo Enya ali no carro, não sei se vocês gostam de Enya. E a gente coloca Enya, aquela coisa voando. Estamos voando ali dentro do carro. Maravilha, que maravilha a caridade. Que maravilha o amor ao próximo. E de repente aquele próximo desequilibrado passa na sua frente e dá uma cortada. E você fala, vai com Deus, com os anjos, vai com Enya. E aí o segundo passa, o terceiro passa, você desliga o rádio. Aí você desligou o rádio, agora você entrou... Você saiu de toda aquela onda vibratória que você estava vivendo agora. Você começa agora a perseguir a pessoa. Por que ele fez isso? Onde que ele passou? Como é que ele foi fazer isso? E começa a perseguir a pessoa. E vai perseguindo a pessoa. E tem gente que faz isso. Eu já ouvi, eu já vi. E para o carro de lado. Sai do carro e briga, gente. Naquele instante nós saímos daquela onda vibratória boa. Estamos entrando na onda vibratória diferente. Aí eu entro no carro, agora totalmente transformado. Eu entro no carro totalmente modificado, tremendo, as mãos, tudo. As mãos agora estão suadas. Muita adrenalina no corpo. Aí nós temos duas opções agora. Analisar ou continuar. Eu analiso, meu Deus, o que eu fiz? Que loucura que eu fiz. Meu Deus, eu acabei de ouvir uma palestra ontem sobre a paciência. Meu Deus, deixa eu recomeçar tudo agora de novo. Senhor Jesus, deixa eu recomeçar tudo de novo. Auto perdão. Take a pill. Relax. Ele começa tudo de novo. Deixa eu começar de novo. Estou saindo de casa. Estou pegando o trânsito e estou indo para o trabalho. A primeira opção. Opção do espírito que quer vencer a si mesmo. A opção do espírito que está fazendo aquela reforma íntima severa, que está tentando se autoconhecer. Aquele espírita que está tentando reconhecer as más inclinações. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço, olha a palavra, gente, esforço que ele tem de domar as más inclinações. Não é uma pessoa resolvida, é uma pessoa a se resolver, que está se resolvendo a cada dia, domando o cavalo selvagem que está dentro de nós, o nosso íntimo. Pouco a pouco, doses homeopáticas. Aí nós temos a segunda opção. A segunda opção é a gente achar que aquilo foi normal. Nós não temos conhecimento de Nós achamos que é normal e vamos com aquela vibração para o trabalho. E chegamos no trabalho, a primeira pessoa que aparece na nossa frente já briga. Já começamos a brigar ali e passamos o dia todo agora mal. Brigamos com um, brigamos com outro e aquilo continua em nós. Aquela coisa ruim. Vamos para casa e chegamos em casa e tem aquela briga fraterna com a esposa. Não gostou da comida, não gostou disso, não gostou daquilo. Ou do esposo.
e nós continuamos com essa vibração, gente, aí nós estamos sintonizando com essa entidade. A entidade agora começou a encontrar campo em nós. Começou a encontrar sintonia mental. No processo desse encontro de pensamento a pensamento, agora passa o segundo processo. O segundo processo que ela vai falando é esse processo agora da fascinação. Do envolvimento da entidade na mente do espírito. Todo mundo está vendo que a pessoa está desequilibrada. Ou desequilibrado. Só a pessoa não consegue ver. Os espíritos fazem uma forma com que nós afastemos as pessoas que podem nos mostrar que estamos errados. Eles vão pouco a pouco nos acercando e nos tirando, nos isolando daqueles que podem nos influenciar para sair daquele processo. Chama fascinação ou envolvimento espiritual. Se esse processo continua, se nós não buscamos um tratamento espiritual, se nós não buscamos uma forma de sair daquilo, uma ajuda exterior, que é muito difícil, Allan Kardec fala no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, a fascinação é mais difícil. A fascinação, ela envolve o raciocínio da pessoa. O raciocínio. A pessoa deixa de raciocinar, de logicar. Não, isso aqui não tem lógica. Por que eu estou saindo? Por que eu estou deixando isso? Por que eu saí de perto de fulano? Por que eu saí de perto de ciclano? Não tem lógica isso. O Espírito vai tirando isso de nós, esse raciocínio lógico. E nós vamos nos isolando pouco a pouco nos isolando. Agora, quando nós estamos completamente na mão deles, eles está agora instalado na nossa mente, chega o terceiro processo, que é o processo agora da subjugação. Que Allan Kardec, mais à frente, nos estudos, vai falar da possessão. Em que o espírito agora, ele começa a ter uma intimidade tão grande com o espírito encarnado, que o espírito encarnado agora passa a receber ordens do desencarnado. O desencarnado passa a controlar a vida do encarnado. Ao ponto que até a forma física do encarnado sofre a influência do espírito que está do outro lado. Jesus Cristo, em uma das suas passagens, ele chegou e tinha uma mulher corcunda. Ou um homem, parece corcundo. E ao tirar o espírito imundo daquela mulher, ao doutrinar o espírito imundo que estava naquela mulher, assim ele fala, que é um obsessor, a mulher voltou à sua forma normal. Ela sofria influência física. Por que dessa influência física? Os bastidores da obsessão, Manuel Filomeno vai falar que a união, a junção é cérebro a cérebro. Cérebro perispiritual com cérebro perispiritual, e o mais forte domina o cérebro físico. Nesse caso, o obsessor é o mais forte. Aí surgem os casos de loucura. E muitos casos de loucura, afirma Bezerra de Menezes. Que muitos casos de loucura são possessão, afirma Sueli Caldas Schutter nesse livro. A maioria dos casos de loucura são possessão. Espíritos que apossam do cérebro da pessoa encarnada. Retirada essa entidade, a pessoa volta à lucidez. Não é a loucura tradicional que nós conhecemos, que a pessoa já reencarna com um órgão físico danificado. Essa loucura que nós conhecemos. A pessoa reencarna e o órgão, o cérebro perispiritual está danificado, e quando ela vai moldar o cérebro físico também fica danificado. Surge a loucura que nós conhecemos na Terra. É muito sério, né, gente, esse processo.
É muito sério isso, e nós assistimos isso na Terra. Eu fico, às vezes, me perguntando, é um assunto que não se fala em casa espírita? Um assunto tão sério, um assunto tão importante, e não se fala. Tem pessoas que não gostam. Tem uns que dormem até de babá. É muito científico, é muito disso, mas é algo que nós temos que saber, é algo que nós temos que discutir, que nós temos que falar dessas coisas, que é essa obsessão. E nesse livro ela fala que a causa da obsessão, a Sueli Caldo-Schutter fala, que a causa da obsessão, ela pode ser kármica, moral ou falta do bem. A causa moral, meus irmãos, nós somos reencarnacionistas. Se eu sou reencarnacionista, eu acredito que eu vivi com outro espírito em outra reencarnação. Se nós vivemos com outros espíritos em outras reencarnações, se nós causamos um mal para uma pessoa em outra reencarnação, essa pessoa não perdoa a gente aquele mal que a gente fez. Essa pessoa vai continuar fantástica, alegre. Olha, eu amo o Manuel. Ele era o dono de escravo. Ele só arrancava os meus dedos um por um assim, ó. Mas eu amo ele. É assim? De forma nenhuma. Aquele espírito que eu causei o mal no passado vai me procurar na existência que eu estou vivendo agora. Mas como que esse espírito me acha? Eu estou num corpo diferente. Às vezes eu mudo até de sexo. Eu era mulher na reencarnação passada, volto como homem, mas o espírito continua a me achar. Nós vemos casos, nós orando, às vezes, por pessoas, e a pessoa diz, está vendo? Está num corpo de homem. Mas nós a encontramos. Ela pensa que ela vai fugir da gente. Mas não vai fugir de nós. Porque o espírito capta o pensamento, que é a culpa. A culpa do ato que nós fizemos errado está dentro, está impregnado em nós. Nós mandamos para o ar, o Espírito capta onde que está, sintoniza conosco. Por isso que é uma obsessão kármica. É kármica porque nós fizemos um mal para alguém. Como nós fizemos um mal para alguém, nós temos esse karma negativo, a lei de causa e efeito. Nós vamos estar junto conosco aqueles espíritos que nós fizemos o bem ou fizemos o mal. Então aí está a causa kármica. A causa moral. Muitos espíritos, meus irmãos, nos acompanham sem nos conhecer. Eles não sabem quem nós somos. Mas por que eles nos acompanham? Porque nós temos algo que eles querem. A moral nossa nos atrai. Por exemplo, com todo respeito a quem utiliza, a quem faz o que quer da vida. Nós somos espíritas, nós fazemos o que nós queremos da nossa vida. Se nós queremos fumar, beber, se nós queremos até qualquer coisa que nós queremos fazer, nós podemos fazer. Não há proibição na doutrina espírita. Pero há esclarecimento. E quando a doutrina espírita traz um esclarecimento para a gente, aí a gente começa agora a trabalhar se a gente usa ou não essas coisas. Então, os espíritos dizem que quando nós estamos, por exemplo, utilizando do álcool, nós não estamos sozinhos. Ah, mas eu só uso no meu Happy Friday. Happy Friday, fala? Happy Hour. Eu só uso no Happy Hour no Friday Night. No Friday Night você tem um companheiro. Que se você não abrir o olho, ele pode ir para casa contigo. Ah, mas eu só uso meu cigarro quando eu estou com muita ansiedade. É dois que estão sentindo ansiedade. Um do outro lado está doido para você fumar e junto com a ansiedade sua. Você não está sozinho. Ah, eu acabei de conhecer essa pessoa, mas será a doutrina espírita não proíbe o ato sexual? Não proíbe mesmo. Mas com quem que nós estamos tendo esse ato sexual? Acabamos de conhecer a pessoa, que maravilha, vamos para casa. E a gente tem um ato sexual com essa pessoa sem responsabilidade? Só simplesmente para a gente ter o contato físico com essa pessoa? Que tipo de espírito vai estar conosco, gente? Joana de Anjos, Bezerra de Menezes vai estar protegendo a gente ali? Claro que não.
vão ser espíritos que estão buscando a febre do corpo, a sensação do corpo físico. Olha como que é sério a coisa, gente. A doutrina espírita não proíbe nada, pero nos dá esclarecimento para isso. Nos mostra isso. Em um dos livros, no livro No Mundo Maior, convido os amigos que leiam esse livro, gente. É fantástico esse livro, No Mundo Maior. Ele fala sobre a mente humana, como que os espíritos agem na nossa mente e como que essas ações dos espíritos influenciam no nosso pensamento, na nossa conduta, na nossa forma de sentir e de pensar. No Mundo Maior. Em uma dos capítulos, fala de um homem que ele tinha o defeito, ele tinha o vício da bebida. Os espíritos tentaram ajudá-lo. Ele estava num processo muito difícil. Ajudaram, ele ficou equilibrado, equilibrou o corpo físico. E os espíritos se foram, agora tá bom. Passaram os meses e agora o espírito voltou com as mesmas coisas, com as mesmas dificuldades. Então vieram falar com o espírito, olha, fulano de tal voltou a beber. E os espíritos, meu Deus, não pode ser, voltou a beber. Imagina a gente no mundo espiritual, os espíritos falando, olha, Manuel não está indo no centro, não, oh my God, não está indo no centro. Os espíritos falando. E quando os espíritos, a caravana se preparou para visitar onde estava a pessoa, o homem, ele estava num bar. E aí quando ele foi adentrando, os espíritos foram adentrando o bar, a vibração mudou. Os espíritos que estavam ali dentro, os espíritos vampiros, espíritos ignorantes, todos eles buscando a sensação do corpo, todos eles buscando a fumaça do cigarro, todos eles buscando a bebida. Quando eles foram adentrando, ele viu o irmão que ele estava procurando, bebendo a bebida. Quando ele estava bebendo, junto com ele estavam 4 entidades. Cada trago que ele dava, uma entidade degustava junto com ele a substância do álcool. E André Luiz foi olhando aquele ambiente que parece um ambiente mais animalesco, assim que eles falam, entidades que estavam muito ligadas às coisas, aos instintos. E os espíritos diziam, e agora, o que nós vamos fazer? O único jeito para ajudar esse nosso irmão é colocar uma doença. Ao invés de curar, nós vamos amplificar uma doença nele. E ele adquiriu uma doença. Ficou mais de um ano no hospital. Só assim para ele sair da influência daqueles espíritos que estavam buscando. André Luiz pergunta, esse é o ponto que eu quero chegar. André Luiz pergunta, mas e os espíritos que acompanham ele? Não vão ficar com ele no hospital? Não. Esses espíritos não têm dívida kármica com ele. Esses espíritos estão buscando o que ele tem. O que ele usa, que é o álcool. Ele deixando de usar o álcool, acabou, não vai mais. Não tem mais. Não precisa mais dele. Ele era simplesmente um instrumento, o alambique que eles precisavam para poder usar o álcool. Olha como que é sério isso, gente. Mas então, nós falamos de obsessão, ficamos quase 45 minutos, 40 minutos falando sobre obsessão. E a desobsessão? Como é que funciona esse processo? O que é desobsessão? Na desobsessão, nós temos que ter uma ideia básica que ela fala. As formas de obsessão. As formas de obsessão. Na desobsessão, nós aprendemos que existe a obsessão de encarnado para encarnado. O encarnado pode obsediar o outro. O marido ciumento é um obsessor. Uma esposa ciumenta é uma obsessora. E daquelas. Um amigo pegajoso é um obsessor. Os divórcios, se a gente não abre o olho, cria um processo obsessivo. Encarnado com encarnado. Nós divorciamos do papel. Mas a vibração mental fica ali junto.
A obsessão, talvez o que está do outro lado não curou. E fica mandando dados mentais para aquele que está aqui, que está se curando. A obsessão de encarnado para encarnado. Ela vai dizer que existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. 2 desencarnados no mundo espiritual podem se obsediar um ao outro. Existe a obsessão de encarnado. Essa é loucura, viu, gente? A obsessão de encarnado para desencarnado. Uma pessoa encarnada pode obsediar um desencarnado. Vamos dar um exemplo prático. Uma mãe está com 90 anos de idade, quase partindo, e os filhos não querem deixar que a mãe vá. Com 90 anos, quase 2 reencarnações. E aí, não vá, mamãe, não vá, mamãe. Se essa nossa companheira não tem equilíbrio espiritual, ela vai para o mundo espiritual, o que acontece? Ela pode voltar para perto daqueles que estão sofrendo, chamando a presença dela. É uma obsessão. Quantos filhos que desencarnam e a mãe desespera aqui? A mãe desespera. Se eles não estão preparados do outro lado, nós passamos a ser obsessor dessa pessoa. E eles voltam e ficam perto da gente. Em um dos livros de André Luiz vai contar um caso. Uma mulher, ela amava muito o marido, ou era apegada muito ao marido. Ela era os dois juntos para lá e para cá. Ela tinha um apego muito grande com o marido. O marido desencarna, parte para o mundo espiritual. O que acontece? Ela começa a chamar o marido. Eu não consigo viver sem você. Você é a razão da minha vida. Eu vou sumir no mundo. O espírito começa a aproximar dela, o desencarnado, o marido. E pouco a pouco ele vai sintonizando com ela. E pouco a pouco ele vai ligando com ela mentalmente. E ela passa a sentir as sensações da doença do espírito. Quando ela vai comer, o espírito assimila a comida junto com ela. O espírito está participando do corpo junto com ela. Um processo obsessivo. De encarnado para desencarnado. Ela vai falar a obsessão recíproca. 2 espíritos que se odeiam. Os 2 se odiando, se degladeiam e se unem por esse objetivo que é o ódio. E o último, a auto-obsessão. A auto-obsessão. Uma pessoa que se auto-obsedia, que é o processo de culpa. A pessoa vive um complexo de inferioridade, a pessoa vive uma fixação mental em um problema que ela viveu no passado ou agora mesmo nessa vida e não consegue ir à frente pela culpa. Não tem espírito nenhum, é a pessoa sozinha. E há que nós estudamos, que é a de desencarnado para encarnado. E a desobsessão, como é que funciona? Nós sabemos de todo esse processo como funciona. A desobsessão funciona a partir do momento que a criatura adentra o centro espírita. Ela busca um atendimento fraterno, o atendente fraterno. Vai conversar com a pessoa, vai perceber que a pessoa está vivendo um quadro obsessivo, porque a pessoa que está estudando, que está empenhada nos trabalhos na casa espírita, não é um santo. Mas é uma pessoa que já tem algo diferente das outras pessoas. Tem que ter algo diferente, não pode ser normal. Ela tem que ter um estudo, ela tem que ter um estovo moral, algo moral diferente das pessoas. Tem que estar fazendo uma reforma íntima para poder sintonizar com os espíritos. Isso é atendente fraterno. Ao constatar a obsessão na pessoa, a pessoa é levada o nome para a reunião mediúnica. A reunião mediúnica é um grupo de pessoas, amigas, que se encontram para poder receber essas entidades. Muitos espíritos que estão acompanhando os nossos irmãos que estão aqui hoje vão ficar. E vão aparecer na quarta aqui, né? Na quarta? Na terça-feira, nas reuniões mediúnicas. Pelo amor de Deus, me deixa aqui, não me deixa voltar para lá, não. Eu quero ficar aqui.
Muitos espíritos vão ser doutrinados na reunião mediúnica. E quem são essas pessoas dessa reunião mediúnica? São pessoas simples, são pessoas dedicadas, são pessoas também diferentes, pessoas que estão deixando os vícios do álcool, do fumo, da fofoca, dessas coisas, para poder se sintonizar com os bons espíritos. E os bons espíritos assim coordenam o trabalho e traz essas entidades infelizes. Jesus Cristo já falava isso. Quando Jesus desceu do monte e os discípulos não conseguiam tirar o espírito que estava com a pessoa. E perguntaram ao Senhor, por que nós não conseguimos tirar o espírito que estava com ele? E o Senhor conseguiu? Por causa da vossa pouca fé, afirma Jesus. E mais à frente ele fala, para essa classe de espírito é necessário oração e jejum. E jejum que está falando aqui não é deixar de comer carne. Tem muita gente que participa da reunião mediúnica que deixa de comer carne, mas fica com ódio, aquele ódiozinho. Eu vou comer só verde, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo. Perguntaram a Divaldo no livro Diretriz de Segurança. O trabalhador da reunião mediúnica pode comer carne? Ele responde. Chico comia carne e Hitler é vegetariano. Mais nada. Era o excesso que ele estava falando. Chico comia em excesso? Não. Ah, não pode tomar café na reunião mediúnica. Não pode de jeito nenhum tomar café. Você não vai tomar uma garrafa de café, um litro de café, mas você tomar de manhã um café faz mal para a reunião mediúnica? De forma nenhuma. Mas é o moral, é o que entra, que faz mal, gente, na nossa boca? Não. É o que sai mentalmente de nós. É que faz com que nós vamos atrair os bons espíritos para essa reunião, onde vai ser recebida. Os obsessores chegam, as entidades que estão acompanhando as pessoas chegam e vão ser doutrinadas. E lá essas entidades, elas não são tratadas como demônios. Elas não são arrancadas das pessoas, como muita gente chega no centro. Na nossa casa, aqui não, com o pessoal mais evoluído. Na nossa casa o pessoal chega e diz, Manuel, você pode amarrar isso aqui pra mim? Amarra esse obsessor aqui que eu não tô aguentando. Tira esse encosto de mim. É um encosto, é uma coisa de você ver que a pessoa está carregando mais um peso. É isso que quer dizer obsessão? Tirar encosto das pessoas? Amarrar espíritos aqui de forma nenhuma. A desobsessão é um trabalho conjunto do encarnado e do desencarnado. Se nós viemos para a casa espírita, vivendo um processo obsessivo, e depois de 6 meses nós sentimos que estamos melhor, porque assim, gente, nós sentimos mesmo, porque todos nós chegamos aqui desse jeito. Nós sentimos que o pensamento abriu, parece que a gente estava seguro, algo segurava as nossas mãos. Eu tentava pensar positivo, mas o pensamento só ia para o negativo. E de repente começou a abrir o leque, eu comecei a pensar mais positivo. É a desobsessão funcionando. A desobsessão funciona como um trabalho paralelo dos dois. O encarnado, ele tem que ter modificações. O encarnado tem que elevar o padrão vibratório para buscar os bons. Como fazer para afastar das entidades ignorantes, pergunta Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Sintonizar com os bons. E cada vez que nós elevamos o nosso pensamento, nós sintonizamos com o bom. E como que nós vamos sintonizar? Como nós vamos elevar o nosso íntimo? Primeira coisa, reforma íntima urgente. Uma reforma moral urgente. Começar a buscar um autodescobrimento. Descobrir quem nós somos. Descobrir o que nós pensamos. Começar a trabalhar isso. Isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Saber o que nós gostamos e o que nós não gostamos. Quando a influência vir, nós sabemos como avaliar. É um bom ou é um mau espírito? Reforma moral. Participar dos estudos na casa espírita, é uma forma de nós fazermos essa reforma íntima. Cada vez mais que a gente vai conhecendo, melhor nós vamos, o quê? Trabalhando o nosso íntimo. Alimentar a mente com coisa boa. De onde que parte o pensamento da mente?
O nosso pensamento vibra de acordo com como nós alimentamos a mente. De manhã, como nós alimentamos a mente? De manhã, uma palestra saudável, um livro saudável, uma leitura saudável. Isso vai alimentando a nossa mente para que os nossos pensamentos sintonizem com os bons espíritos. O que nós lemos, o que nós assistimos, quando a gente abre o Facebook, o que nos atrai no Facebook? Aquelas notícias violentas, que hoje a gente sai do Facebook, parece que a gente está com as mãos sujas de sangue, de tanta coisa ruim que tem. Quando a gente vai assistir um filme, que tipo de filme a gente assiste? A gente vai assistir o filme à noite e assiste aquele filme que mata um a cada segundo. Quando você vai dormir, você dorme com essas imagens na mente. Ao sair do corpo, essas imagens continuam na sua mente. Como que você dorme? Como que você prepara a sua mente para dormir? Porque só há a obsessão, como ele bem disse, porque nós somos obsediáveis. Porque nós deixamos que essas entidades tomem conta da nossa mente. Nós entregamos a chave para essas entidades. Esses irmãos que nos acompanham. Então nós temos que ser mais inteligentes. Como que nós vamos fazer? Nós vamos preparar nossa mente para sintonizar com os bons. Quanto mais coisa boa eu leio, com quem que eu vou sintonizar? Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis. Afirma Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz que quando nós pegamos, por exemplo, uma biografia de alguém que fez o bem, nós sintonizamos com essa criatura que fez o bem. Quando nós pegamos os livros para ler, que nós começamos a ler aqueles livros, aquelas obras, nós sintonizamos com os espíritos que escreveram aquelas obras. Por exemplo, pegar a obra Paulo Estevão e ler uma vez a cada 6 meses, você sintoniza com Paulo. Imagina sintonizar com Paulo. Dá vontade de deixar tudo e se entregar para Jesus e se entregar a vida para o Cristo. Quanta coisa boa que tem para nós podemos alimentar a mente. E como nós estamos alimentando essa mente? Depende do nosso livre-arbítrio. Então, meus irmãos, é a mensagem que nós deixamos hoje para os amigos, para que nós possamos, nesses momentos delicados que nós estamos vivendo na Terra, são momentos delicados, os espíritos ignorantes, eles estão tendo as últimas oportunidades de viver aqui na Terra, estão sendo retirados para outros lugares, mais inferiores do que a Terra. Eles estão agitados, a agitação você vê em todos os lugares. Então, busca serenar o pensamento, não entre nessa onda vibratória que a gente está vendo na Terra, nas redes sociais. Os espíritos ruins, os espíritos ignorantes estão utilizando as redes sociais para quê? Para instigar em nós a violência. Porque aí alimenta a violência na Terra. Mas fulano, o robô, tem que ser morto. De forma nenhuma. Ninguém tem que ser morto. Nós temos aqui amar. Quem é espírita, ama. Quem é cristão, ama, respeita, não julga. Por como mais difícil que seja o erro que a pessoa fez, nós não temos a obrigação de julgar. Já tem os juízes da terra para julgar. E mais o juiz do outro lado, que é da consciência. Então que Jesus, o grande benfeitor das nossas vidas, possa ser a nossa inspiração todos os dias. Possa ser o motivo de nós estarmos de pé todos os dias, buscando sintonizar com Ele e sempre lembrando daquela frase que Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que Jesus nos abrace, nos envolva, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.